cabelo eu posso usar uma base de castanho escuro, né? Que é um marrom escuro com preto. Pinto com bastante cuidado para não sujar as partes que eu já pintei. Se você preferir segurar a sua caricatura aqui com papelzinho, é até melhor, para não sujar. Eu vou pintar aqui todo o cabelo. Toma bastante cuidado com as costas, para você não manchar ela de tinta. Se você manchar, igual eu fiz aqui, passa um algodãozinho com água assim, logo de cara que vai saindo. Aí aqui nos cantinhos eu venho com um pincel menor, mais compridinho, para dar o acabamento aqui. Depois que eu pintei aqui o meu cabelo, para fazer uma transição mais legal aqui do rosto pro cabelo, daquele sombreado, eu misturo um pouquinho de marrom aqui com cerâmica. Aí com ele aguadinho mesmo, e para isso eu me certifico que eu peguei aqui o meu cotonete, já tá na minha mão aqui. Eu vou passando ele aqui na extremidade. Vou tirando o excesso de água. Eu passo ele bem no cantinho aqui, onde é a extremidade do meu cabelo. Vou esfumaçando assim, para não fazer aquela transição pesada. Eu quero dar o efeito de que esses fios não estão grudados, né? Senão fica uma transição estranha. Passo aqui todo no cantinho. Se eu sentir que tá uma linha muito forte, em vez de estar esfumaçado, eu passo aqui o cotonete. Faço isso no contorno todo do cabelo, embaixo aqui. Agora eu faço uma mistura, né, de preto com marrom, só que com um pouco mais de marrom. E aí, como eu pintei a primeira camada um pouco mais escura, eu passo com um pincel bem seco, né, não deixo ele aguado. Eu passo assim ao contrário, que aí vai ficar um tom mais claro em cima. E o de baixo eu tenho que ter certeza que eu preenchi todos os cantinhos. E aí ele vai, a profundidade do de baixo vai marcar aqui os fios que eu fiz na modelagem e vai ficar bem legal, porque vai dar um tom natural pro cabelo de mechas profundas e mechas mais superficiais. Agora eu vou ensinar um truque que eu aprendi recentemente para dar um efeito de luminosidade natural no cabelo. Eu tô aqui com a mistura que eu fiz, né, agora para passar nessa última camada. E o que que eu faço? Eu vou acrescentar um pouquinho de bege ou de pele média para clarear um tom aqui. Eu clarei um pouquinho só, ele vai ficar até meio acinzentado aqui. Seco bem o meu pincel, tiro o excesso. E aí aqui na região, que eu chamo de cucuruto, eu dou essa passada clareando um pouco. Ó, não sei se vai aparecer na imagem, mas ao vivo ele dá uma super diferença. Ó. Bom, depois do cabelo aqui finalizado, eu vou fazer o detalhe da sobrancelha pra gente começar a fazer a pintura dos olhos. E essa imagem que eu tô mostrando, ela ajuda muito de uma forma super simples você desenhar a sobrancelha sem complicação. São 3 pontos que você precisa prestar atenção. Vou começar aqui com um pincel bem fininho, com as cerdas bem alinhadinhas.
Geralmente para essa parte eu pego o pincel mais novinho que eu tenho. Vou misturar um pouquinho de marrom claro com marrom escuro. Eu vou fazer 3 marquinhas em pontos estratégicos. Eu pego aqui uma... Pode ser O ideal é que seja algo fininho, né? E bem reto. Então eu venho aqui no nariz, na base do nariz aqui, ó. E posiciono aqui a minha ferramenta bem retinho. Uma linha reta aqui, partindo da base do nariz. Aqui vai ser o limite da minha sobrancelha. Eu faço uma marquinha. Faço uma marca bem suave, tá? Pra depois eu poder, se eu precisar arrumar. Depois aqui, ó, no cantinho, ainda na base do meu nariz, eu venho no cantinho do olho. Faço uma marquinha também aqui. Então aqui eu já achei o início e o fim da minha sobrancelha. E eu quero achar aqui o meio, né, onde ela curva. Aí pro terceiro ponto, eu venho aqui, então é como se eu passasse aqui no centro do meu olho. Se esse olho aqui tivesse olhando pra frente, essa linha passaria bem no meio da pupila. E aí eu marco aqui o ponto em que esse arco vai fazer a volta. Aí agora é só ligar os pontos, mas só que olhando para sua referência, porque é importante que você acerte a altura da sobrancelha, o formato, o jeito direitinho, que isso é muito característico. Então aqui eu vou passar um traço bem fininho e bem de leve. Quando eu tiver certeza que o traço tá certinho, eu dou uma reforçada. Você pode limpar com um algodãozinho com água, né, o excesso, se você acha que errou alguma coisa assim, e depois eu posso reforçar, né? Quando eu tiver certeza que tá tá certinho a minha sobrancelha, eu reforço o traço. Antes de fazer a íris e a pupila e tal, eu gosto de passar maquiagem aqui no olho, começar a delinear ele, começar a demarcar ele, para depois eu pintar aqui por dentro. Eu preciso dar uma naturalidade aqui na cor daqui da parte de dentro. Então eu misturo um pouquinho de branco com bege, bem pouquinho bege, né? Eu contorno aqui ao redor do meu olho. Aí um outro truque que eu dou, mas bem de levinho, é pegar aqui um pouquinho de cinza, mas um cinza bem clarinho. É como se fosse um branco mais sujinho assim. É muito mais branco do que o preto. E aí eu também contorno para dar profundidade aqui no meu olho. Bem rente aqui.